Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva no YouTube, sou o Nicolas. Hoje eu apresento ou reapresento para vocês o Skoda Octavia, mas desta vez na sua versão a diesel. Eu tinha um pequeno trajeto para fazer. Eu pensei, eu sei que os amigos do YouTube gostam quando eu faço testes de longa duração por volta de 1000 quilômetros. Pois bem, agora vamos de novo com este carro, vamos descer de Paris até a região de Auvergne. Tudo isso com este carro. Todo tipo de estrada, como de costume, muita rodovia, dessa vez, já que o diesel também é interessante. Ela abre e fecha constantemente, pois estou com a chave no bolso. Quando me afasto um pouco, penso, vou me trancar assim para ficar em segurança. A Skoda 1996 com 7 milhões de unidades vendidas. Um feito impressionante. Ela começa a partir de 29.880 euros. E uma versão diesel completa, a diesel, aliás. É curioso que seja a mais cara, custando 43 mil euros na versão completa. Aqui eu tenho uma versão mais padrão. Sempre teremos vários tipos de acabamento e muitos equipamentos disponíveis. Em relação às motorizações, teremos gasolina, diesel, claro, os Turbocharged Stratified Injection microhíbridos e também essa versão microhíbrida do diesel. E a Skoda, eles fazem até versões Rally Sport. Sim, eles continuam. Na França é mais difícil de conseguir devido às penalidades, mas em outros países isso existe. E até versões potentes, com motores 2 litros Turbocharged Stratified Injection de 265 cavalos, como em carros esportivos do grupo. Ela existe nas versões sedã e perua, sendo esta última a Station Wagon, com porta-malas gigantesco. Isso continua sendo uma grande vantagem, 640 litros de porta-malas. Embora a versão sedã ofereça 600 litros, assim como a ML, não há muita diferença. Mas admito que ainda prefiro o estilo da versão peruana, como ocorre com muitos carros. Aliás, vocês preferem a versão sedã ou a versão perua? Fiquem à vontade para me contar nos comentários. E aliás, já que estamos falando de comentários, obrigado a todos que curtem, comentam, se inscrevem e um enorme obrigado àqueles que assinam. Tem um de vocês, sinceramente, muito obrigado mesmo. Para quem pode fazer isso, é uma grande ajuda para mim e mostra realmente o valor do meu trabalho. Quem fez a assinatura? Max a 9,99, mas começa a partir de 99 centavos, se você quiser apoiar o canal. E que eu continue trazendo mais análises para vocês, como de costume. Estou tentando desenvolver aos poucos. Vou tentar mudar um pouco as coisas no canal e fazer algumas coisas além de só ler, comprar equipamentos, essas coisas assim. Se posso fazer isso, é graças a vocês. Vamos tentar novos conceitos aos poucos, enquanto continuo fazendo isso. Não é fácil sozinho, mas vocês me dão força. Obrigado mais uma vez. Ela mede 4,70 metros de comprimento. Esse carro tem 1,83 m de largura. E a vantagem é que é um sedã. Então tem 1,47 m de altura, não é muito alto, etc. E estamos cada vez menos habituados a ver esse tipo de carro. O que é uma pena, pois confesso que é bom e diferente dos SUVs. É pintado por completo, sem os plásticos grandes nos arcos das rodas e sem as saias laterais grandes de plástico. É um carro, sabe? Como a gente gosta, como era feito antigamente, sabe? E agora, todo mundo quer fazer coisas grandes, maiores, mais altas. Embora seja mais eficiente aqui, ele é mais aerodinâmico. Possui porta-malas espaçosos, proporcionando conforto interno e assistências de condução. Trabalhamos em equipe de 6 pessoas, entre outros detalhes. Por exemplo, controlar o estacionamento com o celular. O celular também vai poder destravar, ele pode se tornar uma chave digital. Na Skoda sempre temos sacadas simples e inteligentes. Enfim, é isso, eu adoro. Está disponível em 10 cores. Esse azul ficou muito bom nela, né? É diferente, precisa de cor na vida, né? Obrigado Renault, por exemplo, por ter lançado um carro amarelo. A Fiat, que voltou com o amarelo, cores um pouco mais pop, como a Mazda, que faz muito vermelho. E aí está ela. Então eu admito que tem muitos que saem em cinza, preto, etc., mas esse azul, de verdade, faz bem mesmo. E é a versão a diesel. Enquanto eu lembro, temos um pequeno adesivo aqui. O critério 2, então, talvez os critérios desapareçam porque não agradam muita gente. Quase todos os franceses se opõem aos critérios. O Estado fez isso conosco, né? É uma espécie de imposto disfarçado que bloqueia nosso acesso ao centro da cidade se os critérios desaparecerem. Confesso que, na minha opinião, os carros a diesel vão voltar e não seria nada mal. Agora, quem comprou carros a diesel que estavam em queda livre fez um ótimo negócio. E, na verdade, um diesel assim mais recente é uma grande vantagem, porque consome muito pouco e isso a gente vai ver durante esse teste, vocês vão ver, acho que vai surpreender bastante. A motorização disponível é o motor 1.5 Turbocharged Stratified Injection, que entrega 150 cavalos com o câmbio Direct Shift Gearbox, 6 ou 116 cavalos.
Pode ser uma pequena vantagem para quem não precisa de 150, mas será praticamente a mesma coisa. E depois, os dois motores Turbocharged Direct Injection, o de 150 cavalos e a versão limitada a 116 cavalos, mas é melhor pegar o de 150, que é sinceramente o melhor compromisso. Não vou refazer toda essa apresentação, vou te levar rapidamente para redescobrir desse carro, que era o que eu já queria mostrar. E depois, vamos para a estrada ver como ele se sai. O consumo é o que mais nos interessa. Eu já tinha dito que ela estará disponível nas versões Selection, Sportline e Rally Sport. Ela traz até suspensão rebaixada, etc. Você pode até ter uma suspensão pilotada, o Dynamic Chassis Control, os modos de condução, enfim. Aqui a gente tem uma versão bem mais simples, a Selection. Na dianteira, a gente ainda encontra esse capô com o nome Škoda aqui, com o logo, a grade cromada, que está começando a sumir de muitos carros. O cromado. Mas aqui ainda tem, não só na grade, mas na lateral também. Veremos depois que não há nada disso sob o capô. Então, a motorização aqui é 2 litros Turbocharged Direct Injection. E depois, a nova assinatura luminosa com uma grande vírgula, algo simples e discreto, mas reconhecível. E depois, claro, faróis 100% LED. Aqui a gente não tem os faróis matriciais, mas eles também estarão disponíveis. Aliás, esses matriciais serão 40% mais brilhantes do que os anteriores e vão ter 36 segmentos. São 12 a mais do que havia nas versões antigas. Depois, tudo está pintado, só uma pequena parte de plástico nas grades aqui e as cortinas de ar estão bem integradas. E eu gosto desse pequeno detalhe cromado que contrasta bem com o azul, enfim, é bem bonito. O que acham desse sedã de 4,70 metros? O tamanho das rodas pode surpreender à primeira vista. As rodas têm 17 polegadas, o que era considerado grande na época. Até nos meus primeiros carros as rodas eram de 13 polegadas. Quando surgiram as de 17, ainda pareciam bonitas no carro. Hoje em dia, as telas chegam a 22 ou 23 polegadas em carros de produção, o que é impressionante. A vantagem das 17 polegadas são as laterais bem grandes, proporcionando mais conforto. E nesse carro, se não me engano, do 16 até o 19, tem 6 tipos diferentes de rodas. O aro 17 é um bom compromisso, na minha opinião. Além disso, os pneus para esse aro são mais baratos. Se você roda muito, perde o conforto, mas economiza nos pneus. Além disso, sendo diesel, consome menos, sendo um carro que pode ser mais econômico nessa configuração. De lado continua muito simples, só uma linha que sai da lanterna aqui e vai até a lanterna lá esticada assim, e aqui realmente muito simples, é azul. Desse lado colocamos o combustível e vamos ver quantos quilômetros faremos com o tanque cheio. Para mim, a traseira ou a dianteira em 3/4 é sempre a parte mais bonita de um carro, na maioria das vezes. Então, versão perua, ou seja, versão Station Wagon, e que venha um pouco mais disso, é mais reto, mas na verdade isso dá um visual meio perua, meio coupé, assim, com o vidro bem inclinado. A gente tem o limpador de vidro, isso é um diferencial de verdade. Terceira luz de freio aqui em cima, vidros traseiros escurecidos. Temos até as cortinas na traseira, se a gente quiser lanternas traseiras Full LED. Podemos observar que tudo está pintado, exceto apenas uma pequena parte central que é de plástico. O Škoda está com a nova tipografia e o Octavia, que encontramos desse lado, possui setas sequenciais. É realmente básico. Enfim, um carro moderno. E não podemos esquecer do Simply Clever da Škoda. Aquele raspadorzinho para o inverno, isso é realmente um diferencial. Ele está sempre ali, você não perde ele. No compartimento do combustível, como nos modelos a diesel, poderemos e seremos obrigados a colocar aditivo. O quê? O porta-malas, que é algo que nos interessa muito nesse tipo de carro, olha só o volume super generoso desse porta-malas, 640 litros. Aqui dá para trazer os amigos, tá ótimo. Na verdade, eu fico assim na beira da montanha e faço meu piquenique, uma tábua aqui. Isso não, mas isso aqui, por outro lado, é generoso, é ótimo. A pausa é a vida, aqui trabalhamos duro. Então, quem foi rebaixado? Há compartimentos laterais, onde podemos colocar isso de cada lado, inclusive aqui. E ainda sobra espaço, tem uns negocinhos para prender do lado. Aqui temos isso com o gancho de reboque, justamente, que fica para fora. Podemos chegar até 1.700 litros de carga neste carro. Temos algo para puxar e rebater os bancos diretamente daqui mesmo. Temos uns ganchinhos aqui e, normalmente, se não estou enganado, tem que terminar assim, à mão, esse gancho. Mas para guardar, é a mesma coisa. Pronto, ele vem aqui e depois deitado está guardado, está embalado. Enfim, tem muito espaço. Temos a prateleira que pode ser colocada na metade do caminho e no fundo. Também temos isso para guardar os casacos. Temos diversos ganchos e acessórios, inclusive para instalar redes em qualquer lugar.
Skoda. Acho que eles são os que organizam melhor os porta-malas. Isso é ótimo. Enfim, vamos ver o espaço atrás. Na traseira deste carro, temos uma grande porta que se abre bem, proporcionando ótima acessibilidade. As cortinas aqui, isso é realmente algo que eu gosto muito para as férias, para as crianças que vão atrás descansar ou para aqueles que conseguem dormir no carro. Eu não consigo de jeito nenhum, não importa o transporte, é impossível dormir. Uma porta aqui, com apoio de braço acolchoado e alcântara na lateral, é muito agradável. Depois, temos plástico duro, mas muito bem trabalhado, realmente tem design em todo lugar. Um pequeno tweeter na altura da maçaneta com uma pequena faixa é bonito. Até os porta-objetos têm um pequeno carpete interno, um diferencial. Não saia daí, porque tem muitos pequenos diferenciais nesse carro, o que faz dele um verdadeiro sucesso. Na verdade, olha só, a tampa do porta-malas está aqui, então eu aguardo, olha isso, as pequenas abas aqui, você gosta de dormir? Pronto, isso aqui, dormir mesmo. Isso aqui mantém sua cabeça de lado. Isso é um diferencial, um verdadeiro diferencial. Então, Nicolas, 1,80 m, olha só, tenho espaço para a cabeça, joelho, pés e costas. Eu estou bem, estou realmente bem. As pequenas dicas, dá para colocar um apoio aqui, outro apoio aqui e isso aqui. Os pequenos suportes para tablets e smartphones são úteis para assistir conteúdo, pois funcionam bem. E para smartphone e para tablet, o smartphone eu posso colocar na vertical, agora na horizontal. Será que gira? E gira. Ele pode colocar meu smartphone e tablet. Na Skoda, eles são extremamente inteligentes, fazendo coisas espertas e úteis para o cotidiano. Desse lado, ao ar-condicionado, com opções para um trizone, dependendo das escolhas. Aqui temos o dual zone na frente e duas portas USB. É um compartimento pequeno e inteligente, onde posso colocar minhas latinhas e outras coisas, ou removê-lo se eu quiser. Então aqui, com essas pequenas coisas e tudo mais que vão ficar presos no carpete, para não ficar mexendo com as vibrações e tudo mais, e para encaixar direitinho, certinho. E aí, perfeito. Temos mesmo duas portas USB. É para recarregar rapidamente os tablets com fones de ouvido Bluetooth que serão colocados de cada lado. Para não incomodar os pais que estão na frente dirigindo, a gente coloca desse lado aqui, ó. Por outro lado, é só aquele detalhezinho que falta na Skoda, que é a fitinha para puxar isso aqui, o trilho, porque, vou te falar, uma criança não vai conseguir mesmo, isso aqui é bem difícil, a fitinha faz muita falta aqui. Bom, uma vez que ele saiu, aí sim, fica no mesmo nível do trilho à esquerda e à direita. É super espaçoso, é bem generoso mesmo. Se eu me deitar aqui à noite, dá para dormir tranquilo mesmo. Aqui tem porta-copos duplo, aqui também tem outro porta-copos duplo. Se você percebeu esse detalhe aqui, é realmente muito bom. E temos o modo Trapace, mas hoje ele não abre aqui, eu acho. É isso aqui que tem que levantar, não lembro mais. Tem alguma coisa assim, eu não quero quebrar, mas Trapace, eu não sei. Por que não abre hoje, né? O terceiro cinto vai direto no banco. Aqui, esse aqui nas laterais, aqui é tudo plástico. E depois os bancos são de couro sintético com acabamento em alcântara aqui. É muito agradável ao toque. No inverno não fica frio com essa textura. No verão não esquenta. Isso é realmente um ponto positivo. Fita de fixação para taser e SOFX aqui, aqui e também na frente. Então dá para colocar 3 cadeirinhas de bebê neste carro. Temos os bolsos aqui atrás, além de outro bolsinho pequeno atrás do bolso de LED. Aqui temos iluminação de LED embaixo dos bancos para o ambiente noturno e não é o ar. Enfim, tudo o que precisa, principalmente espaço, para mim o que importa é o espaço. Os bancos estão 5 fileiras atrás, proporcionando um bom conforto. Eles adicionaram uma pequena parte que se projeta aqui do banco, o que permite ter um ótimo apoio atrás dos joelhos. Na verdade, tá tudo bem. O encosto é um pouco firme, eu teria gostado. Tecido, esse tipo de conforto que seja um pouco mais acolhedor, ainda mais, sendo que aqui já tem realmente esse efeito acolhedor. Casa Sofá Maciez. Estamos bem? Venham para a frente, eu a represento. Vamos lá, o pequeno tour pelo carro, assim vocês conhecem o carro toda vez agora. Isso proporciona uma perspectiva autêntica, permitindo observar como as perspectivas mudam à medida que você circula o carro. Comigo, eu gosto bastante, acho que é ótimo. Acho que esse passeio aqui no centro da França é bem legal. Põe-te geladeira bem simples com o que deixa.
Opa, está apitando porque deixei os faróis ligados com a ignição desligada. Vamos desligar a ignição. A porta realmente se parece muito com a que está na parte de trás. Aqui, desta vez é acolchoado. Ainda temos essa parte tipo Alcântara Paris acolchoado. Muito agradável ao toque, realmente ótimo. A maçaneta no mesmo estilo, com algumas partes de plástico na parte inferior. Isso não incomoda. Como eu disse, aqui também é muito bem trabalhado e tem pequenos truques. Por exemplo, ali eles fizeram sobressair. Mas a pequena cesta e o apoio de braço no corredor são um diferencial. Aqui estão os controles dos vidros e do retrovisor. E para abrir o porta-malas à distância, já que ele é elétrico. Vamos lá, eu vou me sentar aqui e recuar o máximo possível. Temos bancos manuais nessa versão de hoje, claro que existe também a versão elétrica, né? O volante é assim, com esses dois raios aqui e essa imitação de terceiro raio. Na verdade tem essa parte aqui que é bem agradável para segurar em viagens longas. Gosto bastante do logo da Škoda. Aqui os controles para mudar a música, né, o volume e o comando de voz, e isso aqui é para mudar os menus também. Prontos, e os menus, né, espera aí, tá, vou ligar tudo isso para vocês. Tela grande de 13 polegadas desse lado, a tela de quase 12 polegadas de diagonal desse outro lado. Temos tudo digital em todos os carros de série. Agora, o pequeno botão para ligar o carro fica aqui, atrás do volante. Depois encontramos as aletas aqui, o limpador de para-brisa deste lado e as luzes deste lado, assim como as setas para as assistências de condução. É aqui, com o controlador de velocidade ou o limitador ou o trabalho assistido mais rápido, mais devagar. Ativar, desativar, encontramos as luzes. Com o modo automático, você deixa no modo automático, funciona bem o tempo todo. Você não precisa mexer desse lado aqui, mesmo com um pequeno carpete. Aqui dentro, com essa parte barulhenta, dá para colocar muita coisa, é bem prático. Depois, encontramos esse tipo de alcântara aqui, em todo lugar. É muito agradável, é macio, é bom. É muito, muito, muito no estilo cooling aqui. A aba que é bem acolchoada, é agradável. O detalhe para colocar o disco ou o ticket do estacionamento aqui é um grande diferencial. Assim, a gente não perde, mesmo com vento, pois a porta não solta. Pronto, aqui. A grande tela central, como eu disse para vocês, 13 polegadas na diagonal, é o que a gente conhece no grupo UpUp atalhos. Se podemos adicionar widgets, temos todas as opções, já fiz vídeos sobre como isso funciona. No grupo Volkswagen, é a mesma coisa na Škoda, Cupra, Volkswagen, Audi, basicamente é igual para todas as marcas. Aqui temos apenas o som, o touch e o ar-condicionado direto na tela. Se eu quiser deixar mais quente, mais frio, dá para sincronizar os dois, se eu quiser. E então, gosto de colocar no sincronizar para que ao aumentar de um lado, aumente dos dois lados. Temos isso aqui que parece uma folha bem trabalhada, muito bonita e super macia, eu adoro. Em seguida temos alguns ajustes no carro. Desativar, por exemplo, o controle eletrônico de estabilidade e a pressão dos pneus e o Start-Stop se eu quiser desativar. Mas principalmente não desative o Start-Stop, seria burrice, já que é isso que vai te fazer economizar. O assistente de estacionamento aqui com a câmera de ré, o alerta, né? Os menus de climatização que estão aqui. Então, pronto, é só apertar. É por isso que eu não gosto de entrar em menus. Como você viu, por exemplo, isso leva um tempinho. Prefiro que tudo seja físico. Por exemplo, no ar-condicionado, você pode ajustar a intensidade, colocar no modo automático e escolher onde é que eu posso direcionar o vento para mim. Eu posso até dizer para ele, me dá ar fresco, esquenta meus pés ou esquenta menos as mãos, já que temos o volante aquecido também. E saídas de ar na frente e atrás também. Aqui um carregador por indução, porta USB e aqui está a alavanca de câmbio, que é agradável. Então drive, puxa assim, ré assim, estacionamento bem aqui, o freio de mão, o automático para não precisar frear. Na cidade, quando paro, posso soltar o pedal do freio e ele continua freando. Porta dupla com porta-copos, onde também dá para colocar acessórios como celular e moedinhas. Aqui tem um lugar para colocar a chave, se quiser. O apoio de braço pode ser levantado, tem memória e pode ser avançado. Para maior conforto em viagens longas, isso aqui é excelente. E um pequeno compartimento bem aqui, os bancos são assim. Como eu não queria mostrar o lado do motorista, eu queria vir me aquecer aqui. É assim que fica. Sinceramente, é muito bonito e agradável, com bons apoios laterais na altura das costelas, deixando a gente bem acomodado. E também na altura da Six, que normalmente deve oferecer uma boa sustentação em dinâmica. É assim que fica desse lado aqui. E podemos personalizar os menus aqui, então, por exemplo, desse jeito, com o mínimo necessário. Eu gosto de ter os círculos com a minha velocidade. E pronto, na parte de cima, para o sol, iluminação de LED em branco, mais uns pequenos detalhes para tickets lá em cima, isso é o detalhe. Era meu sonho de criança ter o porta-óculos no meu carro,
O botão SOS, os LEDs que são sensíveis ao toque, sempre dá para acender tudo daqui e escolher o que eu quero quando abre as portas ou não. O botão agora é de informações. O retrovisor pequeno, que é ótimo, eletrocrômico, ele escurece automaticamente à noite. E o porta-luvas bem aqui é bastante espaçoso, tem um bom espaço. Dá pra ver, dá pra guardar os coletes. E o que eles colocaram aqui pra mim? Ah, sim, isso é o acessório para o engate de reboque. Ok, com essas coisas, há gás onde eu preciso puxar, mas normalmente eu não preciso puxar nada. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma volta, vamos lá, vamos sair de Paris, pegar um pouco de cidade, tudo isso, depois uma viagem longa, vamos nessa? Então, estamos indo nessa Skoda, onde vamos começar com esse pequeno Octavia. Bem simples essa jornada. Então, beleza, vou voltar pro meu CarPlay aqui para ir para casa. Primeiro de tudo. E depois, vou fazer o grande percurso, como eu disse, para ir até a Auvergne na volta. Então, é por isso que escolhi uma versão a diesel, porque achei interessante fazer viagens longas com diesel para mostrar que o diesel ainda não disse sua última palavra. E até na cidade. Com microhibridização e outras tecnologias nesses carros, fica ainda mais interessante. Então, o diesel ainda tem aquele barulho característico do motor a diesel e a microhibridização está realmente bem feita. Então, aqui, por exemplo, normalmente talvez seja porque eu estou com o ar-condicionado e tudo isso ligado, mas ele tinha feito isso antes, provavelmente vai fazer de novo. Microhibridização de 48 volts, como a gente conhece, a diferença do diesel comparado a um motor a gasolina é esse barulho característico do motor que a gente sempre ouve. Um pouco mais, não importa o carro para a cidade, bem, é um pouco mais presente. Eu sempre escuto música, admito, quase não ouço. E algumas vibrações características, um pouco de diesel, mas para mim tem todo o interesse. E o carro que acabou de ligar já marca 50 graus no painel. Aqui é preciso saber que um diesel, para estar no auge, precisa estar quente. Quanto mais quente ele estiver, melhor ele funciona. Tem uma senhora que está com pressa, eu acho. Desculpe, mas eu tenho a prioridade. Obrigado, seja muito gentil. A suspensão é bem confortável. A vantagem que eu tenho hoje nesse carro é ter as rodas de 17 polegadas, o que está cada vez mais raro. Agora está cada vez maior. Isso proporciona mais conforto, pois o pneu possui uma lateral mais grossa, fazendo a suspensão trabalhar melhor nos bancos. Bem acomodado, sinto que para pegar a estrada vai ser ótimo. Esse toque de alcântara, esse lado macio e tudo mais, normalmente é realmente muito legal. Não tenho todas as câmeras, o que não é incrível. A opção, como na maioria dos carros, ele acha bem legal. Pessoas que optam por carros a diesel geralmente rodam bastante e não precisam de todas as opções extras. E muitas vezes, quando optamos por um diesel, é para economizar combustível, então vale economizar um pouco em tudo. Então, o carro que a Skoda nos oferece, eu acho que é uma escolha bastante pertinente não ter todas as opções. O controlador de velocidade continua sendo um diferencial. A gente pode ajustar a velocidade, enfim, é bem legal. Ainda temos o controlador de velocidade adaptativo. Isso, para mim, hoje em dia, se tornou praticamente indispensável em um carro, principalmente para um carro que vai fazer viagens longas. Como eu faço, eu acho que o lado do diesel é bom, eu acho isso super agradável. Agora em Paris aqui é 30 quilômetros por hora, então posso dizer que você pode dirigir tranquilo. Ainda tem as aletas atrás. O volante é claramente, quando é um câmbio automático, principalmente com esse tipo de carro, a gente deixa o câmbio no drive, não me preocupo com nada, deixo os pedestres passarem. Se ele realmente quiser passar, sim, porque às vezes eles não querem, é preciso ter cuidado agora. São 6 pontos e Euro 135 por não permitir a passagem de pedestres na cidade. Prestem atenção, fiquei surpreso com a direção, é um pouco mais pesada do que a dos carros. É diferente, mas por que não? Dá uma sensação e percepção melhores. Eu acho que, em termos de dinâmica, por que não? Foi por isso que eles colocaram algo para apoiar as mãos. Aqui no meio muda um pouco. Normalmente, a gente tem uma barra aqui, a gente passa, somos nós. Ele é muito parecido com o Felipe e eu gosto bastante dele. Eu não acho que foi o I que disse para passar por aqui. Eu nunca passei por aqui, mas vou tentar. Normalmente, eu sempre passo lá longe para pegar o anel viário, isso é diferente. Gosto de novidade às vezes, mas em Paris fico com medo com as câmeras, radares e semáforos. É preciso tomar muito cuidado. Eu gosto de pegar um caminho que eu conheço.
Ok, o barulho do motor ainda é bem presente. Se subir um pouco o giro, eu admito que dá para ouvir mesmo. Nada mal, mesmo no carro, que é feito para ser bem isolado acusticamente, na cidade. O barulho do diesel é o barulho do diesel. Acho que não tem muito o que fazer quanto a isso. De fato, um motor a gasolina pode ser mais silencioso e, ao dirigir, as vibrações são mínimas, quase imperceptíveis. Claramente, eu não vejo muita diferença. Será que ela vai desligar agora? Não, ela não quer. Louco. Já faz 9 minutos. Ainda não fiz 2 quilômetros. Ele ainda marca 1 quilômetro. Então estou entre 1 e 2 agora. Por enquanto, não está divertido. Divertido, né? Um trecho de velocidade. Ela troca as marchas de forma realmente muito, muito suave. Eu não sinto a troca de marchas. Na verdade, não há nenhum tranco. Por exemplo, a segunda marcha é super suave. Eu realmente não sinto a troca de marchas e isso é muito agradável. É verdade que nas caixas Direct Shift Gearbox sempre foi o melhor do melhor, pode acreditar. Estou realmente ansioso para pegar a estrada com esse carro, ir para Auvergne, conhecer um pouco por lá, algumas vilas pequenas, etc. Deve ter sido bem legal. E principalmente dirigir sem mais semáforos, lombadas e tudo isso, tudo isso. Aqui eu chego em Portes de Versailles e então, por exemplo, se eu diminuir a velocidade, ela corta o motor por volta de 7, 8 quilômetros por hora para antecipar uma parada. Depois ela liga de novo. E como é uma microhibridização, não é só um motor de partida, não dá aquele tranco e não consome mais energia, isso é bem interessante. E agora, por exemplo, pronto, ela desligou, eu acabei de parar, estou com o hot hold. Aqui estamos no topo, ainda assim é um carro muito bom. Com todas essas novas tecnologias, isso permite consumir menos. O fato de ele desligar no semáforo é uma grande vantagem. Não tem vibração, barulho ou poluição. Parar à toa em certos sinais é isso. Acredito que essa seja a melhor inovação, né? Especialmente com esses novos motores de partida que são mais do que simples alternadores, que reiniciava, onde era preciso realmente mandar potência e ligar com força, enquanto agora realmente é instantâneo e muito, muito mais agradável, e isso faz a diferença. Apesar das limitações, os antigos tiveram uma boa ideia. Uma luz assim parece ser benéfica. Se eu não estiver falando besteira na época, como era preciso mandar mais injeção no começo e não tinha assistência de um sistema elétrico potente, o fogo d'água precisava durar mais de 12 segundos para ser interessante. Abaixo disso, não era necessariamente atraente. Depois, a maioria dos fogos dura mais de 12 segundos toda vez. Então, na maioria das vezes, ainda era uma coisa boa ter uma certa parada, né? Então, aqui estou eu chegando no anel viário. Isso me permite mostrar um pouco do interior para vocês. Aqui dá para ver que temos LEDs espalhados por toda parte, né? O que é bem legal. Então aqui em verde, por exemplo, você pode escolher inverno, verão, branco, azul, enfim, todas as cores que você quiser. É bem interessante. Agora, começamos a rodar, então eu percorri mais ou menos 3 quilômetros em Paris. Média de 7 litros por 1, eu tinha parado e zerado o consumo. Na verdade, quando o Start-Stop começou a funcionar, foi para você ter uma ideia real. Como se fosse o uso diário desse carro, já que ele tinha ficado parado por alguns dias. Então, é por isso que precisava de um tempo para que eles se ajustassem. Então, essa lista, uma média por enquanto no trânsito parado, sem passar de 30 quilômetros por hora com paradas, etc. Levou cerca de 15 minutos, então agora vamos para uma via mais fluida. O bom é que tem o meu assistente, ele sabe ler as placas. Eu cliquei, ele ajustou para 5 anos sozinho. Essa é realmente a opção que eu recomendo para todos vocês, é a melhor opção que existe. Eu, que farei uma viagem muito longa, e estou feliz demais por ter isso. Admito que escolhi este carro em parte por isso, pois viagem longa significa diesel, além de ajudar a... Na condução, normalmente essa viagem deveria ocorrer sem problemas. Para mim, o que eu adoro nos Skoda é que são confortáveis, espaçosos, grandes, tem porta-malas, enfim, tem tudo o que precisa, e isso faz toda a diferença. Bom, aqui, a partir do momento em que a gente dirige em uma rotação estabilizada, eu quase não ouço mais o motor, principalmente em baixas velocidades, como agora que estou abaixo de 1000 rotações, é bem agradável. Vou fazer o que está aqui. Então, depois sempre tem os bips, porque ela viu um carro parando ali e aí a gente acelera de novo. Onde tem torque é até que bom. Isso dá uma boa retomada no fato de ter aquela pequena microvibração, ela adiciona um pouco de potência e torque a esse motor diesel. A vantagem é que ele tem bastante torque.
Discussão nas rotações. Não é necessário buscá-las. Justamente em rotações muito altas não passa dos 5.000 giros por ser diesel, mas tem esse lado muito, muito legal. Se a gente pegou um radar depois, o que me disseram foi: onde estava o radar? Enfim, posso me recompor. Meu trabalho auxilia a 50 km por hora, então é muito bom ter esse tipo de carro e o trabalho auxilia nos engarrafamentos. Enfim, é só prazer. E principalmente, por exemplo, o anel viário agora está a 50, não tenho o estresse de passar dos 50 km por hora. Ela sabe que tem que manter essa velocidade. Por outro lado, ela ainda não sabe pegar o destino para o Waze. Sair nas saídas e em alguns anos isso vai acontecer. Confesso que estou ansioso para falar, pois, por exemplo, o transporte para ir ao trabalho e outras coisas. Seria confortável ter um motorista para nos levar, estando aqui poder retomar o controle de vez em quando, mas isso em alguns anos vamos conseguir. Nos Estados Unidos eu sei que já existem vários carros que fazem isso, tem até táxis autônomos, 100% autônomos. Você entra neles sem fazer nada. Admito que gosto disso. Já aqui, o consumo, como viram, só começamos a andar um pouco. Já fui para 6,4 e quanto mais andar, melhor ficará. Então, na estrada talvez suba um pouco mais porque vamos rápido, mas para o uso do dia a dia, em estrada a 70, 80, 90, consome praticamente nada e eu vou fazer um pequeno teste de novo, justamente no interior, para ver quanto consome nas estradas do campo. Mas, na minha opinião, vai ser muito, muito baixo. Porque, lembrem-se, quando eu testei a Octavia na versão a gasolina micro-híbrida, e 150, acho que fica em torno de 4 litros com um motor a gasolina. Atravessando da República Tcheca para o país vizinho, cujo nome não me recordo no momento, mas a gente atravessou 2 países assim e o consumo foi realmente recorde, fiquei agradavelmente surpreso. Bom, e aí a 50 por hora em uma estrada mais tranquila. Além disso, como eu disse, é muito silencioso, as vibrações são bem controladas e a suspensão é agradável. Agora passou para 90, então vou fazer um trecho a 70 já. Ela retoma sem reduzir as marchas, tem torque, retoma facilmente, troca as marchas, continua sendo tão suave. Então, por outro lado, eu preciso ajustar isso. Porque agora ela sabe que estamos na rodovia 6. Ela pensou, rodovia 130, você se acalma? Ler as placas às vezes tem que tomar cuidado, tem que fazer tudo menos ler as placas. 90 é bom, então acho que me fez reduzir a velocidade na frente. Mesmo assim, vamos ultrapassar. Ela acelera sozinha com as assistências de condução. Tem gente que faz qualquer coisa, pessoas que estão a 70 no meio da estrada, isso não faz sentido. É muito confortável, é bastante agradável. A 90 km por hora, estou a 1.600 rotações por minuto, rotação bem baixa, estou na 7ª marcha. Ele me colocou na 7ª marcha e agora estou a 1.300 rotações por minuto, aproximadamente. Lembre-se, devemos voltar pela direita, não como os caminhões e outros veículos que ficam à esquerda e no meio. Confesso que a 1.200 rotações por minuto, o motor é muito agradável e não se ouve nada. É muito suave, é muito liso, eu ouço um pouco o barulho dos rolamentos, mas continua sendo muito aceitável. O que acontece ao redor continua igual, muito aceitável. Os vidros são de uma pequena dupla camada, ainda assim com vidro laminado. Então, é por isso que eu me sinto bem no meu casulo. Mesmo aqui, um carro passando, eu ouço muito pouco. E aqui deve ser legal. A média cai ainda mais, porque quanto mais eu dirijo, mais ela diminui. E aqui, já passei para 5,6 em apenas 8 km, então isso já faz diferença imediatamente. A partir do momento em que o carro começa a andar, não, o consumo vai cair muito rapidamente. E isso é super interessante. Viva o diesel! E estou ansioso para voltar a falar com vocês daqui a alguns quilômetros para passar os consumos do trajeto assim, rodando bem. E vocês vão ver, é realmente interessante na verdade. Então decidi fazer só a 90 km por hora. Na verdade, desde que mencionei o consumo para vocês, estou dirigindo a apenas 90 km por hora. Porque depois vamos andar a 110 e até a Auvergne, normalmente é 130. Já cheguei a 4,4. Eu acho isso realmente muito legal e vai dar mesmo. Eu tive uma ideia assim, pequenos consumos. Quando estamos a 90 e eu ainda vou fazer um bom trecho a 110, depois também bastante a 130, e a gente vai fazer. Então eu deixo por um longo tempo, né, o trajeto assim, no modo misto, de verdade. Ilha de França,
mais o interior, mais o fim de semana em que fui passear, e é mais a rodovia, mais ida e volta, como se realmente tivéssemos saído. Quanto consome de verdade? É isso que me interessa, vamos lá. Pronto, acabei de sair da rodovia a 90 por hora por 25 quilômetros, estou com uma média de 3,8, o que é bem razoável. Então, vou continuar assim e falo com vocês amanhã, porque agora vou para casa hoje. E volto a falar com vocês amanhã para essa viagem bem longa, então volto a falar com vocês em alguns dias. Para realmente, né, o final desse vídeo, onde justamente a gente vai ter rodado muitos quilômetros. Normalmente, e eu espero não ter que reabastecer, mas acho que isso vai ser difícil, o que então ela está me indicando 750 quilômetros, levando em conta o uso do usuário anterior, vamos ver no que vai dar. Em 32 km média de 3,9 litros, nada mal. Bom, agora a gente vai realmente fazer uma viagem longa. Para mim, essa apresentação aqui. Para vocês, a estrada. Vamos lá, segundo dia. Dessa vez, vamos então em direção a Montluçon, basicamente talvez seja a Auvergne, ou próximo, vai ter um pouco de passeio por lá. Estou indo de novo. Eu só andei em cidade média, fazendo 6 litros por 100 quilômetros na cidade, 6 litros e 2 exatamente, andando realmente só na cidade. Então eu recomecei desde o início. Então isso foi aqui hoje. Então minhas outras informações em relação ao longo prazo desde o abastecimento, 130 quilômetros, média de 5,3 desde a partida. Então são duas longas distâncias desde que eu reiniciei ontem em Paris. 4,7 de média. Então dá para ver que estamos indo muito bem. E sabendo que a pessoa que estava antes de mim fez basicamente 70 quilômetros com o tanque cheio até me entregar. Beleza, né? Estou na estrada 130 quilômetros e já tem engarrafamento começando aqui. Espero que não continue. Bom, depois era preciso, provavelmente foi isso. E 8 de maio, tudo certo. Desde a saída, a média caiu bastante quando deu para andar bem. Passei para 4,5, teve trecho a 110 e agora era 130. Depois de passar pelo pedágio, vou te passar as informações, porque no engarrafamento não adianta. Mas depois de passar pelo pedágio, eu vou te falar. Vamos lá, garoto. Cheguei no pedágio. Tentei passar pelo pedágio. Só pra gente mesmo. Normalmente eu vou pelas estradinhas, na tranquilidade. 0 a 100 e bem dentro, 30, 40, 50, 70, 90, 100. Sinceramente muito eficiente, funciona bem, acelera bem, não tem muito o que dizer, é mais do que suficiente os 150 cavalos. Nessas condições, com o torque do diesel é ideal. Então, aqui não posso errar o lado, às vezes isso acontece comigo, eu sou um pouco distraído de vez em quando, mas aqui está certo. A esquerda segue em frente e vamos para Clermont-Ferrand em 71 segundos. Siga em frente. Então, o que eu vou fazer é que agora eu estou. E 4,7 de média em 50 km desde que saí de casa, vou zerar o marcador desde a partida. E agora vai ser 130 o tempo todo, então eu coloco o piloto automático em 130 e é o carro que está dirigindo, não eu. Então, eu não tinha feito o trecho a 110, então o que eu vou fazer é, pronto, vou colocar aqui à direita e fazer esse trechinho a 110 para você. Assim, para te dar algumas informações sobre consumo, rotação do motor e outras coisas. Então, 110 km por hora na rodovia, a 1.600 rotações por minuto na 7ª marcha. Vou deixar o câmbio no drive. Motor muito discreto, praticamente nenhum ruído do vento a 110, é bem isolado acusticamente, leve ruído de rodagem, mas é muito aceitável, os carros do lado, quase não os ouço, os grandes 4.4 e tudo mais, sinceramente, é muito bem isolado acusticamente. Agora vou colocar a 130, se acelerar fundo, acelera bem, já estou a 130, mesmo quando o carro sobe um pouco de giro, ainda assim fica bem aceitável. Sobre o barulho na cabine. Sou um pouquinho acima de 130, 130 no velocímetro da direita, porque a gente não fica na esquerda, claro. E 130 km por trecho, 130 km por hora. Estou um pouco abaixo de 2.000 giros, por volta de 1.950 por minuto. O motor é realmente discreto, né? Igual, então, em rotação estabilizada, né? A gente ouve um pouco na cidade e quando acelera de verdade. E fora isso, vou confessar para vocês que aqui tá bem animado.
Subindo, continua bem discreto, até mesmo os ruídos do vento. Então eu fico até impressionado com relação ao barulho do vento. Excelente, super aerodinâmico. De fato, eu me esqueci que testo muitos SUVs, já que todos os querem. Hoje em dia, um veículo utilitário esportivo, eles capturam mais vento e são mais barulhentos, enquanto aqui é super aerodinâmico e quase silencioso. Nada mal. Nada mal. Sinceramente, é muito discreto e agradável de dirigir. Não preciso falar alto dentro do carro. O motor, mesmo a 130 km por hora, é super discreto. Só ouço os ruídos dos pneus e do vento. Dá vontade de pegar estrada. Muito bom mesmo. Só falta uma massagem nesse banco. Infelizmente não tem os ajustes aqui. Não, muito bom, sinceramente, muito bom. Pessoal, estou muito chocado. Já faz 57 quilômetros que estou dirigindo a 130 cravado, acabei de encontrar uns amigos no caminho, então vamos seguir. Ele está dirigindo a 122 agora, 4 litros cravados a cada 100 quilômetros, dirigindo a 130 quilômetros por hora. É impressionante. Ainda não perdi nenhuma barrinha de combustível e desde o último abastecimento, já rodei 231 quilômetros, ainda não perdi uma barrinha, isso é realmente incrível. E aí, como estou com os amigos, acho mais legal seguir os amigos e passear junto, então vou acompanhá-los. A gente anda entre 120 e 130, mas impressionante, sinceramente, com 4 litros na estrada, esse negócio é um camelo e quanto mais eu ando, mais a autonomia aumenta. Quando peguei o carro, ele marcava 720. Agora, desde o abastecimento, já fizemos 232. Ele ainda está marcando 890. Acho que os 1000 quilômetros eles conseguem fácil assim, no mínimo. Vou continuar. E depois faço um pequeno resumo para vocês quando chegarmos ao destino, beleza, pessoal? Média de 4 litros cravados a cada 100 quilômetros em 153 quilômetros, e isso é realmente muito bom. Decidi. Temos cerca de 99 quilômetros para percorrer. Vamos fazer tudo por estradinhas, de uma área rural para outra. Ah, por que não assim? Eu realmente acho que todo mundo... Então eu vou zerar tudo agora mesmo, então desde a saída em Hop eu zero e vamos lá. E é para longa duração, então, vamos ver que temos 4 litros e 3 em 259, mais reabastecimento em 327, 4 litros e 6. A gente passou por muito mais cidades, e é isso. Então, faço um pequeno resumo para vocês lá e outro no final do fim de semana, em 3 ou 4 dias. Uma vez que eu chegue em casa, vou saber se eu terei esvaziado meu tanque? Dá para ver aqui que desde o abastecimento rodamos 327 km e só gastamos uma barra de combustível. Muito bom, o diesel, isso é excelente. Bom, então, na sua opinião, qual é o consumo em estrada secundária? Fizemos entre 3,9 e 4 litros de consumo na rodovia a 130 km por hora sem parar. Acho que vocês vão ficar decepcionados, assim como eu. 96 km sem passar dos 80 km por hora, 3,9 litros. Eu esperava fazer 3 litros. E na verdade não, é melhor pegar a rodovia. Na verdade você vai economizar 0,1 litro a cada 100 km. Se você fizer pequenos trajetos pelo interior, ali não tinha absolutamente ninguém. A gente está realmente no fim do mundo, no meio do nada. Eu estou no meio dos campos. A gente alugou um lugarzinho assim, não tem absolutamente ninguém aqui. Então, na verdade, pegar estradinhas para economizar combustível em Banon foi uma má ideia com esse carro. Ele consome menos estando na rodovia. E se você andar a 110 mesmo, esse será o melhor plano. Então, pequeno vilarejo do interior, certo? Economizamos no pedágio, mas não esperava por isso. Agora só vou pegar rodovia. E talvez fosse interessante pensar, olha, vamos fazer tipo um desafio ecológico. E tentar ir o mais longe possível com esse Skoda Octavia a diesel. E fazer o mesmo com a versão a gasolina, lembra dela? Nas estradas do interior fiz médias próximas a isso. Teria que conferir os dados. Já havíamos discutido isso com Clemence em um vídeo. Vou tentar motivá-la e chamar a Skoda para virem. A gente faz, por exemplo, um Paris-Praga com uma Octavia a gasolina e uma Octavia a diesel. Isso seria legal, Skoda, me manda um e-mail, se vocês toparem, a gente topa, vamos fazer, tem que acontecer mesmo. Enfim, é isso. E voltando ao consumo, no longo prazo, 4,2 e desde o último abastecimento, 4,4 em 423 quilômetros. E olha, só perdemos 2 bares, ainda restam 740 quilômetros, então, bom, ainda tenho bastante margem. Bom, então, o que achou desse novo Skoda Octavia a diesel? Interessante ou não interessante? 4,5 litros em 808 quilômetros desde a partida.
4,4 litros em 316 hoje e longa duração. 4,4 litros em 741 e então 4,5 litros em 808 quilômetros. Tá começando a ficar realmente interessante para viagens longas. O diesel, é o que eu sempre digo, para viagens longas não tem nada melhor. Fiquei surpreso que em estradas pequenas ela consome um pouco mais do que na rodovia. Então sim, em 2 vias e estabilizando, etc. Eu esperava que a 80, 90 consumisse quase nada. Na verdade, ela consome muito pouco a 110, 130. Isso é uma boa notícia para quem roda muito, porque aí eu acho que fazer melhor do que isso vai ser difícil. No quesito conforto, estamos bem, os bancos são bons, tem bom apoio, os apoios de braço funcionam, o trabalho é assistido e tem ar-condicionado. Enfim, o som é bem decente dentro da cabine e ainda me resta 290 quilômetros marcados, então daria mais ou menos uns 1.100 quilômetros, dependendo de como a gente dirige. Talvez um pouco menos se você andar mais na cidade, pois vimos que o consumo é um pouco maior lá. Enfim, acho que vai ser interessante fazer a comparação de longa duração entre a versão a gasolina e a versão a diesel. Num feriado prolongado com muita estrada, gostei, mas sinceramente o diesel é agradável e tem o consumo também. Não precisar reabastecer em 1.000 quilômetros ainda é um verdadeiro conforto. Se curtiu o vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!